Olá, pessoal. Boa noite a todos, né? Quero desejar a todos aí que esse encontro seja enriquecedor para todos nós, tá bom? É muito bom ter vocês aqui na nossa live. Eu sou o professor Clisanto Anacleto Gomes e terei aí a maior alegria em estar junto com vocês aí discutindo sobre esse assunto que é tão importante, que é o assunto sobre economia, tá bom? Essa live é uma live que está sendo organizada, realizada, né, pela coordenação dos cursos de administração e dos cursos de ciências contábeis. A nossa expectativa é levar até você conhecimento de qualidade, conhecimento estruturado, de forma que você possa ter informações que vai te auxiliar no dia a dia, nas suas tomadas de decisões, nas suas escolhas, tá bom? Eu quero fazer, né, deixar aqui uma informação dizendo que nós estamos aqui na sede da FVC, Faculdade Vale do Cricaré, e nós respeitamos e atendemos todos os critérios, todas as normas de higiene que está sendo imposta. Então, nós estamos aqui num ambiente absolutamente preparado, seguro. Vocês não estão me vendo de máscara, porque, na verdade, estou sozinho aqui na sala, tá bom? Então, nós reafirmamos o nosso compromisso conosco e com a sociedade, tá? Estamos fazendo de tudo para ficarmos bem e, consequentemente, né, que as pessoas que estão à nossa volta também fiquem bem, tá bom? Esse é o compromisso da Faculdade FVC, que também é o nosso compromisso, né, como seres humanos, tá bom? Pessoal, vamos lá então. Então, qual é o tema da nossa live de hoje, né? É um tema gostoso, eu particularmente falo sobre isso com muito entusiasmo, né? O tema é perspectivas e desafios para o cenário econômico pós-pandemia. Interessante. Então, um tema absolutamente atual, absolutamente rico, né? E que traz para nós um posicionamento importantíssimo. O profissional de hoje é um profissional que precisa estar antenado com aquilo que está acontecendo, precisa ter uma visão crítica, precisa olhar para o mercado. Então, esse tema certamente vai contribuir muito para você, tá ok? Você pode estar se perguntando, né, alguns de vocês, o que é esse cenário econômico, né? Como que se movimenta o cenário econômico? Quais são os principais indicadores? Quais são os elementos? Como tudo isso funciona? De que forma que isso impacta a nossa vida no dia a dia? Economia é algo tão importante na sociedade que hoje virou um tema que ele está paralelo a temas importantíssimos com relação à sobrevivência, com relação, né, à qualidade de vida das pessoas, tá? E eu espero que nós consigamos, de alguma forma, trazer para vocês essas informações para que você possa ter essa segurança, tá ok? Eu quero lembrar ainda todos os nossos alunos, tá, que é uma alegria para nós, para aqueles que eu já trabalhei, né, em sala de aula, para aqueles que ainda eu não tive a oportunidade de trabalhar, que os nossos debates, eles são estritamente voltados para a questão econômica, tá? Quando eu falo econômica, leia-se no sentido regional, nacional, até mesmo global, tá? E todo o nosso viés aqui é um viés científico, estruturado, para trazer para você algo que possa te subsidiar no seu conhecimento mercadológico, tá ok? Não faremos nenhum tipo de alusão a qualquer debate que fuja, né, ao nosso foco aqui proposto, principalmente ao foco que pode trazer um viés político. Tá? Então, a economia é algo importantíssimo, é um tema relevante. Então, tudo que será trabalhado aqui são temas baseados de forma científica para trazer para você toda essa referência e toda essa segurança.
e nós esperamos que, de fato, você possa desfrutar, tá bom? Aos que já estão na sala aí, meninos, muito obrigado pela participação de vocês, tá? E aproveitem aí o máximo que vocês puderem. Agora eu quero apresentar aqui o nosso convidado. Nosso convidado, que está aqui já preparado, né? Nosso convidado, ele é um professor, tá? É um professor também, universitário. Ele é um economista, com mestrado em economia pela UFES. Tá? Ele é conselheiro efetivo, né, vogal da Junta Comercial do Espírito Santo e ex-presidente do Conselho Regional de Economia do Espírito Santo. Eu o conheci na época que ele era presidente, extremamente ativo no que diz respeito às questões econômicas do nosso estado e do nosso país, com várias, né, artigos que são escritos para a tribuna estadual, para a Rede Gazeta. Então, é um professor extremamente competente e que aceitou de pronto o nosso convite e é muito bem-vindo. Esse professor que está aqui conosco, vocês já estão ouvindo aí, é o nosso professor Ricardo Paixão. Grava bem esse nome aí, ó, professor Ricardo Paixão, tá? Economista e realmente é alguém que vai trazer para nós aí, né, muitos benefícios. Ricardo, seja bem-vindo à nossa live, seja bem-vindo à FVC. Obrigado, Clisanto, meu amigo, grande professor Clisanto. Boa noite, primeiramente, boa noite a Clisanto, toda a equipe da Faculdade Vale do Cricaré, meu agradecimento pelo convite. Todas as pessoas que estão assistindo, aí, alunos, ex-alunos e demais convidados, muito obrigado. E faremos um bate-papo aqui para esclarecer algumas questões aí, contribuir de alguma forma aí, para a gente formar opinião da melhor maneira possível, sempre usando elementos técnicos, como o Clisanto bem frisou. Ricardo, seja muito bem-vindo, tá bom? A FVC, ela fica extremamente grata por você ter aceito o nosso convite aí. Tá bom? Eu também quero aqui agradecer, pessoal, a FVC, né, nas pessoas do Gabriel Riva, do Daniel Salume, dos demais diretores que não mediram esforços para poder promover aqui essa live e nos dar a oportunidade de estar conversando um pouco sobre economia. Também aos técnicos que nos dão apoio aqui, né, direto. Agora tem aqui o Jadson dando esse apoio, muito obrigado, Jadson. Aos nossos alunos e professores, nós estamos aí, Ricardo, com alunos e professores direto na nossa live aí, nós estaremos mantendo um contato direto, tá? E a todos que nos acompanham, também tenho amigos, tenho familiares que estão nos acompanhando, por entender a relevância aqui desse tema que nós vamos estar debatendo, ok? Muito obrigado pela presença de todos vocês. E a partir de agora, nós vamos direto ao ponto, tá? Nós dividimos aqui o nosso assunto em alguns blocos, mas para você que está aí, que acessou, que se inscreveu, que pode participar dos debates, tá? Você tem toda a liberdade de mandar uma pergunta. Eu vou estar aqui como mediador, junto com o Ricardo, então não deixe de perguntar. Uma live como essa é um momento de aprendizado. E aprendizado nos referencia a crescimento, a desenvolvimento, e nós vamos fazer, tá? Aproveitar o máximo possível aqui do Ricardo Paixão, para que nós possamos sair daqui mais fortalecidos. Eu sempre falo que a aula, ela tem um poder de nos enriquecer. Então a ideia é que possamos sair daqui mais ricos e mais fortes, tá bom? Então vamos lá, hein? Vamos começar aqui, eu comecei, né, a falar sobre economia, né, sobre esse cenário econômico, mas vamos nos posicionar um pouquinho, né? Eu coloquei aqui o seguinte, Ricardo, fala para nós aí, o que é esse cenário econômico? Como isso pode ajudar a entender, né, a crise que nós estamos vivendo? Tá? Ouve-se muito falar, né, sobre essa questão de PIB, crédito, juros, o que é isso? Será que você já poderia começar conosco aí trazendo essas informações iniciais? Com certeza, Clisanto, bem colocado aí por você. Então vamos lá, né? Inicialmente, é importante a gente entender que o cenário econômico, eu costumo falar nas minhas aulas de economia com os alunos, que o cenário econômico nada mais é do que o mecanismo que possibilita
né, os agentes econômicos a fazer a leitura da realidade, ou seja, a leitura da realidade econômica. Os agentes econômicos que eu estou falando são os empresários, gestores, né, e as famílias que somos nós, consumidores. Então a gente precisa fazer uma leitura da realidade econômica, ou seja, entender como que funciona a realidade econômica para que possamos tomar as decisões necessárias e corretas. Todos nós estamos tomando decisões. Se você quer comprar um apartamento para que você possa, né, casar, ter sua família, você vai tomar decisão, e o ideal é que você se baseie no cenário econômico atual, né, para poder entender e ver se é um momento ou não. Uma empresa que vai ampliar a produção, ela precisa fazer essa leitura da realidade econômica para poder tomar a decisão quanto produzir, que momento produzir, o que produzir, né, ou prestar serviço em si. E para isso, Lisandro, para fazer essa leitura da realidade econômica, nós temos algumas ferramentas que tecnicamente nós chamamos dos agregados econômicos, né? Está dentro de uma área da economia que é a macroeconomia, né, que a gente chama, que na verdade estuda os agregados econômicos. Um desses agregados é o PIB, Produto Interno Bruto. Aí temos aí a taxa de juros, temos a inflação, são várias ferramentas que compõem esses agregados. Eu só vou começar pelo PIB, que eu acho que é o ideal, que todo mundo ouve falar, o noticiário está cheio aí de informações sobre o PIB, né? O PIB é o Produto Interno Bruto, é um agregado econômico, ele mede, ele mensura tudo que é produzido dentro de um país, produção e prestação de serviços, dentro de um país ao longo de um ano. Ele pode ser medido também semestralmente, trimestralmente, mas a variável mais importante é ao longo de um ano. Por que é importante que o PIB cresça, né? Então, Clisanto, nós, só para ilustrar, nós temos aí vindo de 3 anos que o nosso PIB, nosso Produto Interno Bruto, nossas riquezas produzidas por nossas empresas e prestação de serviços, cresce em torno de 1%. Isso é pouco. Por que o PIB tem que crescer? Na minha leitura, ele tem que crescer em torno de 3%. Porque se o PIB cresce, né, os empresários produzem mais, os empresários prestam mais serviço. Se eles produzem mais e prestam mais serviço, eles precisam mais de força de trabalho, de pessoas para poder trabalhar, ampliar a produção e prestar mais serviço. Aquela cabeleireira precisa de contratar mais uma pessoa para poder prestar o serviço dela, né? Aquela empresa que produz alguma mercadoria, ela precisa de contratar mais trabalhadores. Se ele contrata mais trabalhadores, alguém que está desempregado vai ter uma oportunidade de trabalhar e ter renda. Se a pessoa ter renda, ela vai consumir. Consumindo, ela faz a engrenagem econômica girar, vai pagar impostos, o governo recebe a sua parte, o empresário produz, vai ter o lucro dele, o trabalhador trabalha e vai ter a sua renda para consumir. Isso possibilita que a gente tenha um crescimento, tão desejado crescimento econômico. O PIB tem que crescer porque, se ele cresce, tem mais produção e prestação de serviço. Isso faz com que aqueles alunos da FVC, né, da Faculdade do Vale do Cricaré, que se formam aí anualmente, Crisanto, eles têm a oportunidade de entrar no mercado de trabalho. Se o PIB está crescendo, a chance dessa pessoa conseguir a primeira oportunidade de trabalho, que é estágio, que é o primeiro emprego, é fundamental para ele. Ele consegue, vai ter renda, vai consumir e vai fazer a engrenagem da economia girar. Quando o PIB cresce, é bom para todo mundo, empresário, governo, famílias, nós, né? Então, a leitura desses cenários econômicos é importante para a gente saber, o PIB está crescendo, não está crescendo. Se ele não está crescendo, é um problema para toda a sociedade, porque vai gerar menos emprego, gera menos renda, menos consumo e gera um ciclo, né? Um ciclo aí que vai fazer com que todos tenham perda na sociedade. Tá? Então, assim, o PIB é um dos agregados, por isso que ele é muito usado para mensurar a atividade econômica, mas tem outros também, taxa de juros, inflação, que a gente também pode falar um pouquinho mais à frente. Tá aí, ó, muito bom, né, Ricardo? Nós ouvimos isso daí, porque é isso que acontece, né? Se ouve falar, e agora, mais do que nunca, né, nós estamos em um cenário que gera um alerta geral, né? Você acabou de falar que o PIB quando ele cresce, é porque as empresas estão girando, estão trabalhando, estão produzindo, obviamente o trabalhador está atuando e o trabalhador tem renda, essa renda entra no fluxo econômico e faz essa roda toda girar. E aí eu peço aos alunos que fiquem atentos agora sobre esse cenário, né?
para nós entendermos o seguinte. E, cara, fala para nós o seguinte, com relação ao PIB hoje, né? Hoje o PIB, ele já tinha uma curva de crescimento extremamente baixa, né? Exatamente. Vamos colocar nessa nossa conversa aqui essa interferência global chamada Covid, né? Você como economista, como é que você está enxergando isso agora? O Covid, de alguma forma, já impacta? O que nós já podemos enxergar em relação a esse impacto direto aí no PIB? Ok. Então, Crisanto, só para ilustrar monetariamente, né, que eu falei aqui do PIB crescer 1% e tal, falei valores relativos, mas monetariamente, só para termos de curiosidade, hoje o nosso PIB está em torno de 7,3 trilhões de reais. Tá? Isso aí é um montante, né, de toda a riqueza produzida e prestação de serviço ao longo de um ano. Tá? Então, é o seguinte, nosso PIB estava crescendo nos últimos 3 anos em torno de 1%. Isso não é capaz, a nossa economia não tinha capacidade nem de absorver a força de trabalho que estava entrando no mercado, quanto mais os desempregados que já estavam aí. Antes da pandemia, já estávamos numa situação muito delicada, o nosso PIB crescendo pouco. Aí teve um choque, né, que foi o coronavírus, que veio, né, e aí esse choque, que na verdade o coronavírus é uma crise sanitária, com impactos econômicos, né? Não é uma crise econômica, é uma crise sanitária, uma crise de saúde, com impactos econômicos. Esses impactos econômicos, por exemplo, aí que está o tamanho do problema, fez com que nossa economia encolhesse drasticamente. Saiu um estudo do Banco Mundial, algumas projeções dizendo que o nosso PIB deve encolher 8% esse ano. É uma catástrofe, Crisanto. É algo que é um encolhimento muito severo, brusco. Poucas vezes na história a gente viveu um momento desse. Isso gera diretamente para toda a sociedade redução de emprego, redução de renda, né? Então, assim, o impacto do Covid é muito grave, né? Só que é uma pandemia que ela atingiu o mundo todo, chegou aqui no Brasil, né? Alguns meses talvez depois do que na Europa, né, principalmente, mas nós não tem como fugir disso, nós temos que ultrapassar por isso. Né? Então, assim, ele diminuiu a lucratividade dos empresários, diminuiu a arrecadação do governo e diminuiu a renda dos trabalhadores, porque afetou diretamente o desemprego, que já estava muito elevado. Nós estamos com desemprego em torno de 12,2% ao ano. Né? Nossa taxa de desemprego é muito elevada. Então, com a crise, isso tende a piorar mais um pouco. E ela leva a uma situação onde o governo precisa agir. Aí vem a questão, né, das ações governamentais para a gente poder, né, tentar amenizar essas questões. E aí, Crisanto, é bom a gente entender que o governo tomou uma série de medidas, o governo federal, juntamente com os governos estaduais. Mas a gente viu ali, a gente percebe, né, um dos pontos que eu acho que a gente pecou logo no início, porque a gente já sabia o que estava acontecendo na Europa, então já tínhamos conhecimento do que poderia acontecer aqui no Brasil alguns meses antes. E faltou um planejamento centralizado na esfera federal, na minha opinião. Então, faltou você ter uma condução centralizada na esfera federal para que a gente tomasse algumas medidas em conjunto com os outros entes da federação, governos estaduais e os municipais. Com isso, a gente teria uma centralização das ações, né, dialogada e alinhada com os outros entes da federação, e nós pecamos em não determinar também, né, se a gente tivesse um planejamento, né, você que é administrador, né, Crisanto, o planejamento é tão necessário para nós. Se a gente tivesse um planejamento centralizado, poderíamos definir quanto tempo nós precisamos ficar em isolamento. Né? Aproximado. São 60 dias? São 90 dias? Sabe por quê, Crisanto? Porque isso daria previsibilidade para o empresariado e para os trabalhadores também. Se definíssemos que seríamos 60 dias, esses 60 dias seria utilizado, Crisanto, única e exclusivamente para o governo aumentar o número de leitos, adquirir os EPIs, né, são aqueles equipamentos de proteção individual, máscaras, respiradores para os hospitais. Para isso, nós iríamos ficar isolados durante um determinado período, o poder público iria adquirir esses produtos durante esse período, e a partir daí, com o término desse momento, aí nós iríamos começar a flexibilização, porque teríamos hospitais de campanha nos locais necessários. A grande vitória
tem uma concentração populacional muito grande aqui no Espírito Santo. Então, será que não seria necessário um hospital de campanha, talvez lá no antigo estádio do Rio Branco, ou no estádio da Desportivo, ou no Vitória também? Isso tudo a gente iríamos usar parâmetros técnicos, sanitários, para verificar se isso seria, né, importante. O governo estadual está fazendo o seu trabalho, mas a ideia é essa, mas um plano articulado a nível nacional, dialogado com esses outros entes da federação. A partir daí, teríamos a flexibilização para que os agentes econômicos, principalmente os empresários, que estão passando um momento de asfixia financeira gravíssimo, tivessem a oportunidade de ir reabrindo as suas atividades nas localidades onde os parâmetros técnicos permitissem, e com isso a gente ia ter a volta aos poucos, né, da atividade econômica e tentar fazer com que o PIB vai cair, não tem outra alternativa, mas que essa queda, essa perda seja a menor possível. Então eu acho que nesses aspectos houve uma falta de diálogo, de coordenação centralizada no governo federal, e nós perdemos muito, exato. E a tendência é que não é que o isolamento vai estar provocando uma crise econômica. Eu acho que a falta de um planejamento centralizado é que está causando, né, esse movimento que alguns municípios vão abrir, outros, né, hesitam, aí um abre, tem que voltar, entende? Então faltou isso para que a gente pudesse sair dessa situação. Então o impacto da crise é muito sério, muito grave, todos nós seremos afetados, o trabalhador, né, está sendo afetado drasticamente com a redução da renda, o consumo, que já não estava muito alto, está se reduzindo mais ainda, né? E agora cabe a nós, né, exigir e clamar para os nossos gestores para que eles executem ações para amenizar os efeitos da crise. Em alguns casos está sendo feito, mas acredito que a gente perdeu um pouquinho time para poder diminuir um pouco o impacto dessa crise. Tá aí, cara, fantástico, obrigado, né, mais uma vez, né, uma análise extremamente relevante e muito, muito direta, né, exatamente isso que a gente sempre fala, né, nós estamos na academia, né, na universidade, e nós defendemos muito, né, essa ideia de uma atuação das empresas com muita segurança. E para que isso seja possível, eu já começo a ouvir aqui palavras que me soam muito bem, tá, Ricardo? Planejamento, né? Perfeito. É você se preparar, é você imaginar cenários muito bons, mas também você expectar cenários absolutamente críticos, né? Isso faz com que as ações sejam muito mais seguras. Obviamente, ninguém está livre, né, de qualquer crise. Nós sempre falamos isso, né? No mercado global, as interferências do ambiente externo você não controla, mas você tem que estar mapeando, você precisa ter ações que te colocam no lugar um pouco mais seguro, né? Então, ouvir você falar com relação ao PIB, exatamente mostra para nós que o caminho da ciência, que o caminho do entendimento, do planejamento, nós precisamos tirar, né, toda essa teoria que muitas vezes é só visto dentro das universidades e que muitas vezes é desvalorizado na parte operacional, né, isso é lá no mercado, né, então talvez hoje o impacto seja bem menor, mas infelizmente aquilo que você colocou, né, o PIB hoje invariavelmente, inegavelmente, a curva ela é de queda, e agora com essa perspectiva de curva de queda, nós temos que nos preparar, né? E é por isso que esse debate aqui ele é tão importante, né? Então nós estamos no meio de um furacão, né? Mas nós precisamos sair desse furacão menos frágeis possível, né? E isso, como fazer isso, né? Então agora que entra toda a parte, né, de entendimento, de conhecimento, para tentar minimizar todos esses impactos aí. O impacto, como você disse, ele existe, né? Agora é nós trabalharmos para tentar chegar num lugar um pouco mais tranquilo.
Ricardo, muito boas suas colocações. Eu quero só fazer abrir uma janelinha aqui, né? Nós temos vários alunos que estão participando, tá, Ricardo? Estou acompanhando aqui no celular, né? Bruna Ferreira, Letícia, Cíntia, a Júlia, ó, a Júlia está participando, legal. A professora Maria Nilda Bissaro está aqui, ó, atuante, fazendo os comentários, né? Isso é muito legal. O Leonardo Carvalho, Urânio Pereira é um grande amigo meu, trabalha na prefeitura, um abraço ao Urânio, né? Então está aqui participando também, né? Depois eu vou colocar alguns comentários aqui. Mas, pessoal, todo mundo que está participando aí, o nosso coordenador, o professor Newton, também está junto conosco, sempre nos apoiando, tá? Então, legal aí. Se você tiver alguma pergunta, você que está aí participando, manda aqui, professor Ricardo, ele vai ter maior satisfação em poder atender. Professor Ricardo, eu quero só lembrar os nossos alunos, o professor Ricardo dá aula na Faceli, né? Você está em Vitória agora, né, Ricardo? Estou na Serra, especificamente na Serra. Está na Serra, né? Então, o professor Ricardo, para quem chegou logo depois, né, ele conhece muito a questão econômica e grava esse nome aí, tá? Ele pode nos ajudar aí futuramente, é um parceiro, tá? Então, quero sempre deixar isso claro para vocês. Mas voltando a falar de economia, tá? Eu até notei aqui, com relação, Ricardo, às medidas, né, adotadas pelo governo, né? Então, o governo, de forma truculenta, né, ou de forma sem planejamento, vamos assim colocar, ele apresentou algumas medidas, né, de subsídio, né, de suporte para as empresas. Eu queria que você faça um pouquinho sobre essas medidas, né? Isso é suficiente? Qual é a avaliação da área, né, de você, da economia, em relação a isso que foi ofertado e que está sendo ofertado agora aí, para tentar fazer com que os empresários respirem? Perfeito. Clissanto, o governo apresentou um conjunto de medidas. Muitas dessas medidas foram medidas corretas, né? Embora a gente pode discutir aqui, né, o tamanho, o volume, né, que foi despejado aí para combater, mas algumas medidas foram corretas. Vou citar, não dá para citar todas aqui, eu vou citar algumas, como o auxílio emergencial. Esse auxílio emergencial de R$600, a proposta original era de 200, depois, né, foi para o Congresso, no entendimento, enfim, né, a proposta saiu para R$600. Na minha opinião, é um valor baixo, né, mas é um auxílio que ajude muito principalmente as pessoas que não possuem carteira assinada. Nossa economia tem uma peculiaridade muito diferente da economia europeia. Nós temos aqui um grau de informalidade do trabalho que é extremamente elevado, quase 40% da atividade laboral está na atividade informal. É muita coisa. Isso é muito preocupante. A pessoa não tem carteira assinada, a pessoa necessita, não tem, se ficar doente, não tem os benefícios do INSS, e isso é um problema social, Clissanto. Isso é um problema social. Então, com a pandemia, muitos deles perderam o ganha-pão. Era aquele pessoa que botava o seu carrinho para vender alguma coisa na porta da escola ou em qualquer outro lugar de grande fluxo, e ele perdeu o seu ganha-pão para manter, né, e a sua família também. E esse auxílio emergencial foi muito importante, né? Eu acho que poderia ser um valor um pouquinho maior, né, mas foi uma peça fundamental. O governo também destinou linhas de crédito para empresas de diversos segmentos. Algumas empresas, eu conversei com alguns empresários recentemente, que estão reclamando que não está chegando na ponta o crédito prometido. Isso é um problema. Tá? Nem no volume e nem nas taxas de juros. Então, eu costumo dizer nas minhas aulas de economia que o capitalismo ele tem um combustível, e o combustível do capitalismo chama-se crédito. Portanto, se você não tem crédito no capitalismo, o país não cresce, não tem como crescer. E o crédito ele tem que ter duas características. Tem que ter um acesso facilitado, né? O empresário tem que ter um fácil acesso ao crédito, e o custo tem que ser baixo. O nosso crédito tem uma característica, tem um custo muito alto,
né? Aí a gente vê pelas nossas taxas de juros operacionalizadas aqui no Brasil, é muito elevada, embora nós temos aí, as pessoas devem ouvir falar, né, que o governo tem uma taxa de juros, que é a taxa Selic. Selic é o Sistema de Liquidação e Custódia, que é uma taxa oficial do governo federal. O governo remunera alguns títulos públicos que ele oferta no mercado financeiro, né, para poder fazer rolagem de dívida, é uma prerrogativa legal do governo. Então, esses títulos são remunerados pela Selic. A Selic é um sinalizador. Nenhuma instituição financeira tem obrigação de cobrar o mesmo patamar da Selic. Ele só sinaliza para o mercado que o governo está indo naquele caminho, e muitas das vezes os empresários, né, de instituições financeiras não acompanham esse segmento, porque aqui nós temos uma concentração muito grande, né, de alguns setores. O setor financeiro é muito concentrado, poucas instituições, poucos bancos, grandes grupos, e aí a gente não tem muita concorrência e nossa taxa de juros é elevada. O crédito fica caro. E aí, essas medidas que o governo tomou, o crédito, alguns empresários reclamam que não está chegando, a gente tem que rever isso, e nós temos que ter um cuidado especial com as micro e pequenas empresas. Na verdade, Clisandro, quem gera emprego em massa nesse país, é responsável por um grande volume de emprego, são as pequenas empresas, são as micro e pequenas empresas, que é elas que geram esse emprego tão crucial na nossa economia, né? Então, tem que ter um olhar diferenciado, um crédito específico para elas, tem que chegar para elas. Não adianta a gente ficar, destinar uma ou outra linha de crédito, né, e estar dizendo que o volume não está ainda adequado, deveria ser maior, e as micro e pequenas empresas estão passando por uma asfixia financeira gravíssima. Temos que destinar mais volume. Foi acertada a medida, mas eu acho que o balde poderia encher um pouquinho mais, tá, Clisandro? E aí, Clisandro, se você me permite, que muitas pessoas estão perguntando, principalmente nas minhas aulas, as pessoas perguntam, professor, tá ótimo, né? Você fala aí, né, que a gente tem que fazer hospital de campanha, que a gente tem que fomentar crédito, né, barato, mas da onde vai sair o dinheiro, né, Clisandro? Muita gente deve estar perguntando aí, da onde vai sair o dinheiro? Vou dar alguns exemplos aqui rápido, Clisandro, se você me permite, né? Primeiro, o governo tem alguns instrumentos, alguns mecanismos para poder se utilizar, né, em caso de situações como a que a gente está vivendo, de calamidade pública. É uma situação, nós estamos vivendo um momento excepcional na história. Então, o governo pode se utilizar de alguns recursos. O primeiro, reservas cambiais. O nome é estranho, mas é uma coisa simples, né? As reservas cambiais são transações internacionais que o governo faz, né? Entra dólares e aí eles têm que ser trocados por reais e o governo acumula reservas. Hoje as reservas estão em torno de 350 bilhões de dólares, dá mais de 1 trilhão de reais. Então, assim, o governo já está utilizando parte dessa reserva, mas o governo o volume da reserva está elevado. O governo pode se utilizar mais dessas reservas, na minha avaliação, tá, Clisandro? Então, seria da onde poderia sair um pouco mais de recurso para o governo poder se utilizar, fazer frente a essas demandas. Uma outra possibilidade, né? O governo tem um mecanismo que nós chamamos da política monetária, que é o fluxo de moeda que está em circulação, a grosso modo, tá, Clisandro? Política monetária. Esse mecanismo é a emissão de moeda. O governo pode emitir moeda, isso é um endividamento, o governo se endivida quando ele emite moeda, tem que estar registrado como endividamento, em algum momento isso tem que ser compensado, mas o governo pode se utilizar desse mecanismo para poder fazer frente a uma demanda financeira de um momento excepcional. Tá? Esse mecanismo tem um efeito colateral, Clisandro, ele gera um impacto inflacionário. Só que nós estamos numa situação onde nossa inflação está baixa, fechou em torno de 4,3% no ano passado. Esse ano as projeções é de fechar em torno de 1,2%, 1,3%. Nossa inflação está baixíssima. Só abrindo parênteses, Clisandro, em 1993, nós somos jovens, né, Clisandro? A gente era criança nesse momento. Mas em 1993, nossa inflação fechou o ano pelos principais índices, né? O índice oficial do governo é o IPCA, Índice de Preço ao Consumidor Amplo, né? Tem vários índices de inflação. Ela fechou 1993 a 2.400% ao ano. Quando nós vivíamos um período de hiperinflação. Aí depois veio o Plano Real, executado em julho de 1994, e aí a gente conseguiu controlar a inflação. Hoje a gente fecha com um dígito só, 4,3% em 2019. Tá? Então a inflação ela é um componente que gera prejuízo para todo mundo, ela corrói seu poder de compra. Para os alunos entenderem aí, os convidados. É como se você fosse no supermercado por R$100 nesse mês, fizesse umas comprinhas. Aí você volta 30 dias depois com o mesmo R$100.
A inflação, o que ela faz? Ela faz com que você não compre as mesmas quantidades daqueles produtos que você comprou 30 dias atrás. Entende? Então, esse é o impacto. É ruim para todo mundo, é ruim para o governo, é ruim para o empresário, porque o custo dele sobe, e é ruim para as famílias, para nós que desejamos consumir. Então, esse componente que eu estava falando, de emissão monetária, gera um impacto inflacionário, só que nós estamos diante de uma inflação baixíssima. Nós temos margem para a gente poder fazer uma emissão controlada, temos técnicos muito bem pagos no governo federal, pode controlar isso, não é fazer uma emissão irresponsável, é sob controle para a gente poder fazer frente a isso. Tá? Eu falei 2. O terceiro é que existe, né, um fundo eleitoral, né, que os partidos recebem. Isso aí tem previsão legal, não tem nada de legal nisso. Mas, diante da situação excepcional que nós estamos vivendo, essa verba desse fundo eleitoral, que está na cifra de bilhões de reais, poderia ser destinado para combater a pandemia. E aí, Clisanto, a gente precisa de um diálogo entre o executivo e o legislativo, particular isso. Né? A gente precisa dos nossos líderes agora sentar numa mesa, dialogarem para conseguir, né, fazer com que destine esse fundo para combate da pandemia. Para a gente fechar nessa história, o quarto que eu vou citar, já existe de muito tempo já previsão constitucional para a gente taxar grandes fortunas. Né? Nós temos aí, só para citar um exemplo, não sou contrário a nenhuma instituição, quero deixar bem claro aqui, mas você pega alguns bancos que fecham balanços trimestrais com lucros de 5 bilhões de reais. Né? É algo estratosférico, né? Um volume. Então, é hora da gente sentar numa mesa e analisar se não é o momento de taxarmos grandes fortunas para fazer frente às demandas da pandemia. Então, assim, são 4 mecanismos que eu citei aqui, tem outros que, né, a gente poderia estar discutindo aqui, mas a equipe econômica tem técnicos formados nas maiores universidades do mundo, gente muito competente que poderia muito bem estar discutindo isso e vendo a melhor maneira de salvar o nosso país dessa calamidade que a gente está vivendo. Fantástico, Ricardo. É muito bom poder ouvir falando sobre isso, né? Taxa de juros, falando sobre a questão da inflação, né? Então, são instrumentos, vamos colocar assim, técnicos, né? Que poderia ser usado de forma adequada, né? Então, é por isso que a economia ela está tão hoje assim sendo colocada em um lugar de destaque no cenário nacional. Né? Você até falou que nós estamos diante de uma crise sanitária com impactos na economia. Tá? Nós não podemos inverter, achar que nós estamos numa crise econômica que vai impactar, né, a questão da saúde, é o contrário. Então, quando você entende muito bem isso, coloca as coisas no seu devido lugar, você começa a enxergar o cenário econômico agora com todas essas variáveis. E aí você, aluno nosso, né, nossos professores, nós temos que estar antenado em todos esses elementos, para que nós possamos, então, ter, né, as informações para subsidiar as nossas decisões. Eu estou ouvindo aqui, professor Ricardo, só um comentário de um aluno, né? Sim. O Leonardo ele colocou o seguinte: empresas do MEI, né, estão com dificuldade absurda para conseguir entrar nessa linha de crédito. É aquilo que você falou, né? Não basta você criar um projeto de linha de crédito para você tentar subsidiar as empresas, mas esse subsídio, esse aporte, precisa chegar lá na ponta, né? Perfeito. Então, conhecer, cabe aos empresários, aos microempresários, né? Aos MEIs, né? Que o MEI agora ganhou um papel extremamente relevante no cenário econômico. Posso estar buscando isso daí, buscando pessoas especializadas para tentar ter acesso a isso daí. É comum, né, um cenário de recessão, o crédito ele ser dificultado, né? Não deveria, igual você falou, porque o crédito ele você usou uma expressão interessante, né? Que o crédito ele é o combustível, né? Combustível do capitalismo. E incrível, né? No momento que nós mais precisamos desse instrumento, é o momento que o crédito se torna um pouco mais difícil, né? É aquilo que você falou, o crédito se torna difícil, se torna caro, e cabe ao empresário, muitas vezes, pensar nessa questão aí. Mas muito bem, Ricardo, eu estou gostando, os alunos aí estão gostando, se estiver gostando, dá um joinha aí. Ótimo. Muito legal, tá? Isso é muito, muito interessante para nós.
Ok? Vamos, então, eu coloquei aqui, né, nossa agenda, né? Vamos só dar um salto aqui agora, Ricardo. Agora, vamos lá, vamos falar um pouquinho agora como as empresas podem atenuar os impactos negativos da crise do coronavírus, né? Aqui, como as empresas podem agir, tomar suas decisões para que o processo de produção e prestação de serviço sejam feitos com segurança. Agora, nós estamos no cenário que nós somos jogados nesse cenário. Então, aquilo que você falou, né? O empresário está no momento de asfixia, né? Tá. Mas e agora? Agora, o que fazer, né? Que ações que pode, de alguma forma, não levar a ter um sucesso, nada disso, mas quais as ações que vai minimizar esses impactos, que vai dar uma trajetória mais segura nesse contexto que é tão difícil. Eu acho que quem escolheu ser empresário, microempresário, está sabendo agora que escolheu assim, uma área extremamente difícil e agora vai ser exigido dele todos os componentes de competência que ele precisa colocar em prática. Então, nesse cenário, né, só para poder refazer a pergunta aqui, né, como as empresas podem agir e tomar as suas decisões para continuar a sua produção e prestação de serviço? Perfeito, Clisandro. É um momento muito delicado e aí cabe ao empresário agora, né, aquela coisa que é intrínseca ao administrador, né, Clisandro? Se planejar, ter planejamento diante desse cenário e aí fazer uma leitura, mais uma vez a leitura da nossa realidade. Existem alguns mecanismos, até ações que o governo colocou, né, que o empresário tem que se utilizar para poder tocar o seu negócio, como, por exemplo, uma das medidas também que foram bem corretas, né, que foi tomadas, parte da renda, né, do salário do colaborador, o governo vai custear isso daí. Né, embora a gente tenha algumas questões que são controversas, né, porque a renda, no geral, ela cai um pouco. Mas, assim, diante da situação excepcional, para o empresário, você se utilizar, o empresário pode pagar parte, né, você paga 70%, 50% da folha de pagamento e o governo vai arcar com os outros 50%. É bom lembrar que o governo paga diante do salário de contribuição, que é uma média, né, um cálculo que é feito, então a renda do trabalhador vai cair um pouco. Mas a gente tem que pensar, Clisandro, mais longe, sabe? Por quê? Entre ficar desempregado e você ter uma redução na renda, é claro que para o trabalhador é mais vantajoso você ter, ninguém quer nenhum dos dois, né? Ninguém quer ter uma redução na renda e muito menos perder o emprego. Mas diante da circunstância, você ter uma certa redução na renda, mas garantir seu emprego é algo que tem que ser agarrado ali com unhas e dentes. E é uma medida que o empresário pode estar tomando também para poder dar um fôlego, né? Dar um fôlego e tentar continuar com o seu negócio. Se planejar, e aí, Clisandro, é um momento de se reinventar. Alguns setores é possível para o empresário você se utilizar de vendas pela internet. A gente está vendo muito aí que empresas estão crescendo com vendas via internet, né? Serviços de deliveries, né? Setor de entregas, né? Você compra, a pessoa te entrega, estão crescendo muito. Então, se existe possibilidade de eu vender o meu produto, né, via internet, eu tenho que me utilizar disso. Tem empresas que os gestores nunca imaginaram depender dessa ferramenta e agora já estão executando, estão operacionalizando bem. E aí cabe, né, ao empresário se utilizar dessa ferramenta. A gente está vendo aqui as faculdades, né, quer dizer, nós somos professores, que luta que a gente está passando, né, tendo que formatar um novo modelo de aula para os alunos, e aí os professores estão colaborando aí com as aulas online. Então o setor educacional foi gravemente afetado, porque a gente não tem mais aula presencial, nós temos aulas remotas, o professor tem que se reinventar, o empresário do setor também tem que se reinventar, né, para poder continuar prestando o serviço da melhor maneira, sem ter uma grande perda de qualidade. Então, assim, é um momento de buscar, né, se reinventar, se planejar. E aí muita gente deve estar pensando, poxa, mas eu, empresário, eu não consigo ver uma luz no fim do túnel, Clisandro. Aí, Clisandro, não sei se eu já estou ultrapassando aí a programação e indo para o outro bloco, mas eu preciso adiantar isso. O empresário tem que buscar o que? Auxílio de entidades, de grupos que possam te ajudar. A faculdade,
né? Nós temos aí muitas faculdades têm laboratórios, tem empresas júniores, né? Você tem também instituições que desempenham um serviço de assessoria, algumas vezes gratuito, né? Tem aí no roteiro o Sebrae, que é uma instituição importante de apoio a micro e pequenas empresas. Aí o empresário que está naquele dilema, não sabe o que fazer, buscar ajuda da academia, buscar ajuda de setores patronais, federações, confederações, sindicatos, buscar o Sebrae, buscar órgãos que podem te auxiliar na gestão financeira do seu negócio. Senão você vai quebrar, não tem jeito. E aí ouvir um profissional, um especialista, o que eu faço, qual é a melhor saída, que caminho que eu sigo. É muito importante. Então, esse momento é um momento de união e vou buscar parceiros para te auxiliar, para você não tomar uma decisão sozinho. Meu Deus, é um tiro no escuro que eu estou dando, então quem pode me ajudar? Busca os profissionais capacitados, de órgãos capacitados, que estão aí prestando serviço. Alguns deles têm cursos gratuitos online aí que pode capacitar gerenciamento de fluxo de caixa, né? Você trabalhar a gestão financeira do seu negócio, se planejar financeiramente. É o momento de se reinventar e quem não consegue fazer sozinho tem que buscar parceiros, né? Tenho certeza que o Faculdade Vale do Cricaré vai auxiliar o empresariado aí do norte do estado da melhor maneira possível, porque tem professores competentes que podem estar ajudando, né, nesse momento tão delicado que nós estamos vivendo. Então, eu acho que o caminho é esse, Crisanto, é você fazer uma leitura adequada da realidade econômica, né, tomar as medidas corretas, reduzir custo, se for o caso, procurar não demitir os trabalhadores, né, porque isso só agrava a crise, né, só em último caso, né, procurar manter, reduz sua folha de pagamento, destina parte dela vai ser custeada pelo governo, e aí se você é pequeno, você não tem condições técnicas de tomar essa decisão, é hora de buscar, né, as instituições organizadas que estão aí prestando serviço, como o próprio Sebrae, que pode auxiliar na gestão financeira e te dar uma diretriz de como você pode, né, transitar nesse momento tão delicado para todos nós. Ok, Ricardo, show de bola, hein? Só para poder aproveitar a sua fala, né? A FVC Sim. Hoje ela está com um projeto que foi startado essa semana chamado FVC Empresarial. E a ideia da FVC é realmente dar um apoio, né? Para você ter ideia, hoje nós entendemos a dificuldade de todos, mas a FVC quer dar um apoio primeiro ao de casa, né? Então eu estou com a FVC Empresarial, que é um projeto de dar visibilidade aos nossos alunos que são empreendedores, né, e que lutam de alguma forma. Então, o que você falou é todo mundo de alguma forma tentando dar esse subsídio aí. Muito legal. Eu estou aqui só para poder, né, agregar valor aqui, algumas participações. Aí tem o professor Zé Maria, né, professor Zé Maria, que é professor, que é empresário, é contador, ele fala, né, créditos em outros tempos seriam liberados com mais facilidade. Agora, nesse período, os bancos estão burocratizando um pouco mais o processo, o que, na verdade, deveria ser o inverso, né? Aquilo que nós falamos, né? Perfeito. Não basta falar em liberar crédito, não basta falar, tem que fazer com que esse crédito ele chegue, né? Chegue lá na ponta para dar esse suporte aí, tá ok? Então, obrigado, Zé Maria, pela participação. Tá? Isso aí vai agregando valor aqui, tá bom? Ricardo, olha, rapaz, é gostoso falar de economia, né? São elementos que estão presentes no nosso dia a dia, que às vezes nós não nos apercebemos, mas que nós estamos envolvidos, nós somos impactados, nós precisamos entender para que a gente possa aí caminhar de uma forma mais segura. Muito bom. Para você que chegou agora aí, obrigado, vamos lá, tá? Entra, participa, pergunta. Nós estamos tendo algumas participações aqui, muito legais. Os alunos estão ativos aqui, cara. O pessoal vai ver. Bacana, que ótimo, maravilha. Muito feliz legal, de saber disso. Legal. Vamos então pular mais um pouquinho. O tempo passa muito rápido, né? É uma dó, mas vamos lá. Em relação aos indicadores econômicos, o que podemos esperar no período pós-pandemia? Nós já falamos um pouco do que já falamos um pouco como nós estamos passando por isso tudo. Agora é uma visão um pouco mais além, né?
princípio do planejamento. Nós temos que saber onde nós estávamos, onde nós estamos, e agora para onde nós vamos, né? Então, o que esperar, Ricardo, agora? Assim, eu sei que é difícil, até difícil, assim, uma pergunta, você poderia até me responder, né, de forma mais direta, mas como estudioso, quais são as tendências? Nós não estamos falando de evidências de caminhos certos que virão, mas nós estamos falando de um futuro que tende a alguns cenários. Então, olhando para aquilo que você já ensinou para nós nessa noite, né? Taxa de juros, PIB, linha de investimento, aporte do governo, acesso a capital, né? Que esperar desse cenário pós-pandemia, que é o que o mundo está falando agora, é o seguinte, é o nosso novo normal, né? Como que vai ser esse novo normal e como que esse novo normal ele vai se comportar no cenário econômico. Perfeito. Olha, Crisanto, nós vamos passar, como eu falei, né, 2020 vai ser um ano muito complicado, é um ano para esquecer, né? Nós vamos passar aí com um encolhimento do PIB aí em torno de 8%, pode chegar a 8%, e aí, a partir de 2021, né, isso tudo vai depender muito, Crisanto, dos nossos gestos, nossos líderes aí. Nós precisamos aí, Crisanto, de um plano, de um planejamento para que nossa economia seja retomada a partir de 2021. É a nossa ideia, né? Porque o PIB vai despencar esse ano. Agora, a partir de 2021, né, nós vamos ter uma nova realidade. É possível que teremos uma nova realidade até a chegada de uma vacina. Nós só voltaríamos ao normal se a gente tivesse uma vacina, né, se chegar uma vacina realmente eficaz que pudesse realmente, né, sanar totalmente esse vírus. Enquanto isso não acontecer, né, nós vamos continuar com alguns hábitos que a gente adquiriu nesse momento, eu acredito que vão permanecer. Pode ser na intensidade não tão elevada, como, por exemplo, né, home office, trabalho em home office. Algumas empresas vão estar se utilizando disso para conseguir, né, em 2021, ter uma volta, ficar próximo do faturamento, não ultrapassar, mas ficar próximo do faturamento. Então, alguns artifícios aí as empresas vão estar se utilizando, vão continuar, né? E a tendência é que vamos ter queda do PIB o ano que vem, né? Os juros, o Crisanto, aí a tendência é que ele caia um pouco, né? Porque nós chamamos isso aí, né, de política, nós estamos diante de uma política econômica onde nós temos um cenário de grande incerteza. E diante do cenário de grande incerteza, os agentes econômicos são conservadores. Sendo conservadores, aí acontece o que o professor falou ali, ó, né? O crédito ele fica mais burocratizado, uma série de exigências avaliadas e outras coisas mais tal. Se não tiver uma ação governamental, né, a tendência do crédito ele pode cair um pouco, mas não em patamares desejados para a gente poder fazer com que nossa engrenagem gire, né, num circuito, né, que nós estamos almejando. Então, assim, para 2021, o cenário realmente vai ser, nós não vamos ter um PIB, a queda do PIB não vai ser no tamanho que vai ser em 2020, mas nós temos que estar alerta do seguinte, e uma coisa me preocupa muito, que é o governo não tem um plano, um projeto para termos uma retomada a partir de 2021 que seja, entendeu, Crisanto? E nós vamos precisar muito desses atores, porque senão a nossa retomada vai ser muito lenta, né? Nós vamos estar diante de um desemprego muito alto, alguns falam na casa, né? Hoje nós temos em torno de 12 milhões de desempregados, alguns estudos falam de chegar a 20 milhões de desempregados, que é uma situação catastrófica para 2021, né? Então, assim, esses elementos sozinho, o mercado sozinho, ele não tem mecanismo de poder fazer com que nossa economia entre no eixo, Crisanto. Era isso que eu queria chegar aí para todos nós. Nós não temos mecanismo do mercado solto. Por isso que nós precisamos de uma ação governamental bem planejada para que a gente dê subsídio a setores que estão em situações piores, né, do que outros. Nós temos segmentos aí que estão numa situação muito delicada. Quem está conseguindo vender pela internet, né, está conseguindo se reinventar nesse momento, está meio que
conseguindo passar por esse momento. Mas a maioria dos segmentos, a gente está com uma dificuldade muito grande. Eu estou lá na junta comercial, né, como conselheiro, e a gente tem acesso a alguns processos de fechamento e extinção de empresas. A quantidade é muito grande, Crisanto, de empresas que estão fechando. Isso aí é desemprego, que isso contribui para o desemprego aqui no Estado, né? É o empresário também que vai ter aí que fazer uma outra atividade, né? Muitas das vezes pode até ficar também desempregado numa situação ruim, com alto grau de endividamento. Então, assim, o cenário não é muito bom, embora eu tenho esperança que nós vamos sair dessa e tudo, mas o cenário para 2021 não é muito bom. O que nós, sociedade civil, tem que fazer? Cobrar das nossas lideranças, né, para que dialoguem e tenha um plano para tirar nossa economia dessa situação. Sem um plano para tirar, mas um plano bem arquitetado com a união de todos os entes federativos. Sem esse planejamento e esse plano, Crisanto, nossa economia não vai repetir o desastre que vai ser em 2020, mas ela vai estar num giro muito fraquinho, muito lento, né? E a gente vai realmente passar por situações muito complicadas ainda. Então, para evitar, para minimizar esse impacto, a gente precisa dessa ação coordenada, tá? Porque não interessa, os juros, vou dar um exemplo, né? Hoje eu estava vendo aqui, né, os juros de uma associação, né, que saiu, cartão de crédito, né, em torno de 230% juros anual, já chegou a 500% os juros do cartão de crédito. Né, cheque especial, acho que está em 140 aproximadamente, anual, também chegou a próximo de 500%. A gente fala, houve uma queda, mas se você pegar um juros anual de 130, 140, 200%, é algo inimaginável para alguns países da Europa, por exemplo. É muito alto. É uma bola de neve que gera um endividamento nas famílias, nas empresas, muito grave. Entendeu? Então, assim, não importa se o crédito caia um pouquinho, ele tem que ficar acessível àquele setor, àquela camada. E isso só vai ser possível com uma ação planejada e coordenada dos entes da federação. O mercado, por si só, não tem mecanismo para fazer com que a gente saia de um ponto e passe para outro numa situação de equilíbrio, como a gente fala muito de economia, né? Nós não temos condições. Então, eu acho que a sociedade, é o alerta para a sociedade. Temos que cobrar, né, daquele deputado, daquele senador, né, do nosso prefeito, do governador. Nós temos que cobrar das autoridades uma ação coordenada para que a gente possa sair, porque senão a gente vai estar girando numa engrenagem muito fraquinha e vamos ter realmente situações muito complicadas, a renda diminuindo, consumo reduzindo. E, Crisanto, se você me permite, nossa economia ela tem uma característica também muito peculiar, né? Qual é essa característica? O nosso crescimento econômico é via consumo. Então, se o consumo se acelera, né, o país tende a ter um crescimento, né, de consumo. Embora nós temos aquela matriz primária exportadora também, que é outro componente que faz o país crescer. Nós estamos nós chamamos de commodities, né? São produtos agrícolas com baixo valor agregado, né? Que a gente exporta, minério de ferro, soja, né? E outros componentes. Quando os preços internacionais estão muito altos, a gente gera renda para o país. Quando as commodities caem, nós entramos em crise, tá? E um outro componente é o consumo das famílias. Quando o consumo das famílias está muito elevado, também isso viabiliza o crescimento. Nós estamos diante que essas duas variáveis estão lá no chão. O consumo está baixo, né? E as commodities, os preços das principais commodities também despencaram no mercado internacional. Então, assim, os fundamentos da nossa economia estão numa situação muito crítica e nós precisamos ajustar isso e somente uma ação governamental é possível. E aí, Crisanto, vai um alerta, quando nós falamos aqui de fazer leitura da realidade econômica, entender o cenário econômico, porque assim, eu vejo em alguns noticiários, fico triste, nós não podemos enganar a sociedade, né? Eu vejo alguns analistas aí, né, não vou citar nomes, mas que vê a Bolsa de Valores subiu 1,2%, né, taxa de câmbio diminuiu, dólar caiu um pouquinho, aí as pessoas falam que o país está em retomada. É uma análise reducionista, muito superficial,
porque nós temos outros componentes, precisamos de outros fundamentos. Olhar a Bolsa de Valores e taxa de câmbio, falar que o país está crescendo, é enganar a sociedade. Nós temos que estar olhando o PIB, nós temos que estar olhando a atividade econômica, setor produtivo. Isso sim faz com que o país cresça. Então, nós temos que alertar a sociedade para estar atenta para essas questões e cobrar nossos líderes uma medida para que a gente possa sair dessa crise. Ok, Ricardo, fantástico, hein? É isso aí que nós sempre colocamos, né, para os nossos alunos, buscar uma visão crítica, né? Então, essa visão crítica, essa análise mais subsidiada, era precisa ser pautada em uma visão coerente com vários indicadores, né, vários elementos, né? Então, perfeitamente, muito bem colocado. Então, tá atento a tudo aquilo que nós conversamos aqui hoje, né? Como é que está o PIB, como é que está a inflação. Tem uma aluna aqui, né, a Bruna, ela até perguntou assim, né? Deixa eu ver se eu acho a pergunta dela aqui, que eu achei interessante. Mas ela colocou... boa essa participação dos discentes, né? Isso é muito bacana. Professor, o senhor acha, pergunta para você, Ricardo, você acha que a taxa Selic vai cair ainda mais? A pergunta que ela fez aqui, né? Então, ela está perguntando com relação à taxa Selic, né? Então, você acha que ela vai cair ainda mais? Então, o que você já falou um pouco sobre essa questão, mas só para dar essa resposta para ela aqui. Claro. A taxa Selic, o que você acha? Assim, o governo, como é que está essa perspectiva aí? Perfeito. Então, Crisanto, só para ilustrar aqui, para quem não conhece muito bem, a taxa Selic é uma taxa oficial que o governo que controla isso, né? Taxa oficial, Selic significa Sistema de Liquidação e Custódia, é uma taxa que o governo controla, hoje está em torno de 3% ao ano, né? Essa taxa o governo remunera os seus títulos, né? O governo emite títulos no mercado, qualquer pessoa pode comprar um título público, e a parte desses títulos o governo remunera em cima da Selic. A Selic já está um bom tempo, já está uma trajetória descendente, né? E aí, o Crisanto, esse mecanismo da taxa de juros Selic, ela é utilizada, é uma ferramenta estratégica para o governo, que pode ser utilizada de algumas maneiras, né? Como, por exemplo, quando a inflação está muito alta, né? Se a inflação estiver muito alta, então a tendência do governo, se a inflação tiver em níveis que gera, nós chamamos de externalidade negativa, né, que são efeitos negativos para a sociedade, o governo pode se utilizar, mexer na taxa Selic para fazer com que o crédito, né, se altere, porque, como eu falei, a taxa Selic é um sinalizador. Então, a taxa Selic se eleva um pouquinho, faz com que o crédito fique mais cara, aí inibe o consumo das famílias e faz com que a inflação caia. No nosso momento que a gente estava vivendo, ela estava numa trajetória de queda, né? E a tendência é que ela caia mais um pouquinho ainda, continue nesse patamar, né? Se a política econômica do governo muda, vamos supor que a política econômica do governo muda, por quê? Porque a Selic pode ser utilizada também para atrair capitais do exterior para internamente, né, para o país. Como que ela faz isso? Ela aumenta um pouco, os títulos aqui do país ficam mais vantajosos aos olhos dos investidores, e aí a tendência é que alguns capitais internacionais entrem. Mas é bom ressaltar que, na maioria das vezes, esses capitais não vêm para o setor produtivo, vêm para o mercado financeiro, então vêm para especular e, em qualquer momento, pode ir embora. Então, a tendência é que a taxa, a política econômica adotada por esse governo atual é que ela se mantém decrescente, né, no caso, porque o governo está tendo outros instrumentos para poder mexer, né, e poder gerenciar a sua economia, né, e continue assim. Então, isso faz que alguns papéis, alguns títulos do governo tenham uma perda de atratividade, né? Atualmente é isso que está acontecendo, e num cenário, né,
digamos, até o fim do ano, vamos colocar assim, não tem perspectiva dessa taxa estar se elevando. Então, a tendência dela, se ela se reduz um pouquinho mais, mas continua nesse patamar, tá? A não ser que nós temos o que nós chamamos na economia de inflexão, né? Uma mudança de trajetória da política econômica, que eu acredito, né, do nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, eu acredito que dificilmente isso vai acontecer. Então, a tendência é que ela continue nessa trajetória de queda, mas sem grandes impactos na nossa economia. E é importante destacar essa relação, que muita gente fala, essa relação direta de taxa de juros, né, e inflação, com consumo e tal, ela é válida somente, por exemplo, se a gente tiver um tipo de inflação específico, que nós chamamos que é a inflação de demanda, baseada no consumo, né? Se nossa inflação, a origem da inflação for o consumo muito elevado, aí a manipulação da taxa de juros tem o efeito, que é a medida que a gente toma para dor de cabeça, né? Se realmente for aquele sintoma, vai resolver o problema, né? Mas nós temos outros tipos de inflação também, né? Nós temos inflação de custo, ok? Então, se a inflação for de custo, esse mecanismo da taxa Selic não gera resultado. E é o que está acontecendo, porque o consumo está muito baixo aqui do país, né? Aí o governo veio com medidas para reduzir a taxa Selic, né? A inflação despencou também, mas não foi provocada pela trajetória descendente da Selic, foi porque o consumo já estava baixo, porque a população estava sem renda antes da pandemia, que o PIB estava crescendo pouco. Tá? Então é bom esclarecer a sociedade, né, que tem esse mecanismo, pode ser utilizado para vários aspectos, né, e atualmente não tem um elemento para poder aumentar a taxa Selic, principalmente agora nesse período de pandemia. Tá aí, Bruna, tá respondido, obrigado pela participação. Ricardo, muito obrigado pelo seu pronto atendimento. Lembrando para vocês que estamos nessa live aqui hoje, né, organizada pela Faculdade FVC, pela coordenação dos cursos de Administração e Ciências Contábeis. Contamos aqui hoje, né, com a presença muito especial aqui do professor economista Ricardo Paixão, né? Então, trouxe para nós aqui até agora informações muito relevantes, tá? Estou, assim, extremamente feliz e abastecido, tá, Ricardo? De tanta informação. Obrigado. É muito bom, assim, poder entender um pouco de tudo que está acontecendo, tá? Muito obrigado até aqui. Mas aí, pessoal, tudo que é bom, né, já tá na hora de fechar, né? Ricardo, fantástico o que você colocou aqui, os elementos, tudo mais, a visão de futuro, mas, assim, qual o seu recado, assim, final para o empresário? O que você diria agora aí, em contexto final já, para que o empresário possa se comportar? Qual é o comportamento? O que ele tem que fazer, né? Já para a gente começar, já se preparar para o final da nossa live. Eu acho que o empresariado, aí eu vou falar do empresariado aqui, capixaba, aqui do nosso estado, ele é resiliente, né? Então, assim, minha mensagem é para não perder a esperança, porque o empresariado ele faz parte, né, de uma peça da nossa economia que é muito importante e é crucial. Ele é gerador de emprego, é gerador de renda, né? E ele é um componente que, se ele perder a esperança e desanimar, isso vai afetar drasticamente nossa economia. Eu vejo, por exemplo, que as pessoas falam muito de empreender, né? De você, tem que empreender, você tem que ser empreendedor, tem espírito empreendedor, né? E aí a gente vê o nosso empreendedor aqui, ele sinceramente merecia uma estátua, porque diante do cenário, nós chamamos tecnicamente de ambiente de negócio, né? Nosso ambiente de negócio é totalmente adverso. Nós temos um custo do crédito muito alto, nós temos uma instabilidade política, instabilidade jurídica. Essas são as ferramentas que compõem o ambiente de negócio. Então, o empresário, para poder montar aquela padaria, para poder montar aquela lojinha que vai vender roupa, ele tem que ter muita coragem para poder fazer isso, porque é uma estabilidade. Nossa carga tributária é uma das maiores do mundo. Lugar nenhum no mundo tem uma carga tributária tão alta, 40%. É algo assim, muito elevado para o empresariado. Então, assim, a gente precisa do empresariado,
para que o empresariado gere renda, principalmente micro e pequenas empresas, todos são importantes, mas micro e pequenas empresas têm um papel relevante na nossa economia, e aí vai um pedido de um técnico, né, como cidadão, para que o nosso empresário ele tenha esperança, né? Eu acredito piamente que a gente vai sair dessa situação, ele precisa acreditar, tem que fazer malabarismo mesmo, procure meios aí para te auxiliar, para te ajudar na tomada de decisão, mas ele não pode desanimar, porque é a nossa espinha dorsal. Se o empresário desanimar, aquele posto de trabalho, né, para os nossos filhos, para os nossos netos, né, vai estar fechado quando eles ganharem o mercado de trabalho. E isso é muito ruim. Eu sei que não é fácil, né, é um desafio, mas aí cabe a todos nós. E eu faço um apelo à sociedade, por exemplo. Eu sonho no dia que a sociedade, as pessoas participem mais da política, que cobrem mais dos seus deputados, dos seus vereadores, dos seus governadores, do seu presidente, né, quem você elegeu. E quem você não elegeu também fiscalize, mas com respeito, né, sempre com respeito, dentro do espírito democrático, dentro da legalidade. Nós temos que exigir das nossas autoridades que façam alguma coisa e que tenha propostas e planos. Aí vem outra eleição, por exemplo, aí é hora da gente ver, será que aquele gestor, né, no momento que ele já ocupou outros cargos, ele foi sensível às questões para o bem-estar da sociedade? Então é hora também da sociedade avaliar. Então, assim, são todos os atores, né? O empresariado não pode desanimar e a sociedade civil tem que se organizar e cobrar, mas tudo dentro do espírito democrático, da legalidade e do respeito ao próximo, que é fundamental. Nós não vamos conseguir nada com guerra, armando população, armando os indivíduos, nós não vamos conseguir nada com isso, gente. Só vai conseguir óbitos, só vai conseguir coisas tristes, coisas ruins. Como que nós vamos conseguir as coisas? Com diálogo, com planejamento, com respeito. Isso não é fácil, isso não vem da noite para o dia, isso tem que ser uma ação articulada dos atores. E eu estou sempre à disposição aí de todos para contribuir da melhor forma possível. Mas esse é meu apelo que eu deixo, tanto para os empresários, tanto para a sociedade civil organizada. Ok, Ricardo, muito obrigado, tá bom? Eu quero me preparar aqui, né, para a parte final dessa live, mas agradecer a sua presença. Eu quero que todos aqui, todos os nossos alunos da FVC, os diretores, entendam que o Ricardo é um economista muito atuante no universo da economia. Ele já foi presidente, né, do Conselho Regional de Economia do Estado. Hoje ele é membro da Junta Comercial. É alguém que está sempre dando suporte, porque está dedicado a entender esse cenário. Então, a presença do Ricardo aqui hoje é muito rica para nós. Ricardo, mais uma vez, muito obrigado. Eu quero agradecer a todo mundo. Primeiramente, a FVC, por abrir esse canal aqui para nós, por nos oportunizar em falar um pouco para os alunos, para a sociedade. Agradecer ao coordenador, professor Newton, né, que não... na hora que eu fiz a proposta, Ricardo, não tinha nem falado com você ainda, ele imediatamente dizendo ótima pessoa, chama, né? Então, e ver essa live hoje aqui nos mostra que acertamos, né? Porque você é muito bem-vindo. E eu quero já deixar aqui para você, Ricardo, um convite, tá? Nós temos convicção que vamos passar por isso, nós temos convicção que isso vai, né? E no momento oportuno, nós queremos a sua presença aqui para nos enriquecer em debates, né? Que certamente nos estarão mais crescimento. Agradecer aos alunos participantes, Ricardo, porque eu estou vendo a live aqui, ó, são todos alunos e professores com comentários extremamente elegantes, extremamente voltados para o assunto, né? Muitos deles aqui, Ricardo, dizendo o seguinte, ó, por mais bate-papo assim, tá aqui, ó, a aluna obrigado. Assunto 100%, parabéns aos professores e coordenadores, né? Então, o pessoal aqui realmente né, reafirmando aquilo que nós já temos falado, né? A Denise colocou aqui, ó, Ricardo tem que voltar mais. Obrigado, Denise. Valeu. Tá bom, então, legal. Olha, muito obrigado. Então, a gente fica extremamente feliz com o resultado que nós conseguimos aqui hoje. O que você trouxe para nós foi muito rico, professor Ricardo. Eu
como representante aqui hoje da FVC, dos alunos, eu só tenho a agradecer. Tá bom? Muito obrigado e eu abro aqui para as suas considerações finais. Clissanto, meu amigo, eu primeiro só tenho a agradecer a você, né, pelo convite, e estendo a toda a equipe da faculdade aí do Vale do Cricaré. Eu fico feliz porque o Espírito Santo, eu tenho um carinho muito grande para o nosso estado, e a gente vê faculdades aí no norte do estado, faculdades importantes, né, como a Faculdade do Vale do Cricaré, formando muitos jovens, dando condições técnicas para esses jovens possam estar ganhando mercado de trabalho, e aí trabalhando nas principais empresas, principais órgãos aí, né, do nosso Espírito Santo, e até fora também. Eu fico muito feliz em ver que o Espírito Santo está crescendo. São Mateus é uma cidade encantadora, cresce muito, junto com Linhares, uma das cidades que mais cresce no norte do estado. A gente está sempre de olho aí nas coisas, nas belas coisas de São Mateus, e fica feliz em saber que tem uma instituição séria, com profissionais capazes, né, uma estrutura fantástica. Eu estava falando aqui da estrutura de vocês, fantástica, muito boa. Estou sempre à disposição de vocês quando precisarem, tá, Clissanto? E aí eu queria muito agradecer a todos os participantes, alunos, ex-alunos, né, professores, convidados, toda a equipe da faculdade também, né, muito bem organizada, sempre mandando material, orientando a gente como a gente vai fazer. Eu estou encantado pela instituição também e fico muito feliz no nosso estado ter instituições como a FVC, tá, Clissanto? Estou sempre à disposição sua, tá, de outros professores também que precisarem aí, para a gente fazer o melhor e contribuir da melhor forma com o nosso estado, com a nossa economia e com a educação também, porque isso aí, a faculdade é uma fábrica de sonhos, né? Nós realizamos sonhos de alunos, todo semestre, né, formando aquele sonho daquela graduação, e é onde eu me realizo e eu quero continuar também contribuindo dessa forma. Parabéns a toda a equipe, muito obrigado a todos vocês. Ok, Ricardo, nós que agradecemos aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela participação. Fechamos aqui a nossa live. Muito feliz, porque a convicção que me vem agora é de que valeu a pena. Tenha uma excelente noite, sucesso para todos, sucesso para você, Ricardo, e em breve estaremos de volta aí. Um abraço e até mais.